pessoal! gente! Esse é mais um Papo Não Binário. Hoje. Vamos falar sobre indisposição para o afeto. E aí a gente vai falar... A gente vai falar tanto na perspectiva não monogâmica quanto na perspectiva não binária. A gente falou num vídeo anterior sobre negar em amor, né? Sobre esse lugar. Então a gente foi conversando um pouco e chegou nesse lugar de que o que a gente sente é indisposição de afeto, né? Para afeto, para se afetar, literalmente. Enquanto o dia estava falando, eu já pensei, porque a gente estava pensando nisso muito nas relações atuais, mas eu acho que isso encaixa também em relações parentais, porque já vem talvez desde essas relações parentais que são, enfim, essas dos cuidadores são as primeiras relações que a gente é afetado e afeta também, né, essas pessoas. E o que a gente percebe, assim, eu percebo, é que a partir do momento que é colocado em pauta, tanto na monogamia quanto na não binariedade, algumas pessoas têm então essa indisposição para o afeto. E aí, essa indisposição a gente nota porque a gente no caso, fala para a pessoa: então, sou uma pessoa não binária, eu uso pronomes neutros ou masculinos, e pode não parecer, mas é necessário um pouco de dedicação da outra pessoa para se relacionar com a gente, porque aí a gente passa por situações também que, se a pessoa não consegue nos compreender, acolher, enfim, torna tudo assim um pouco mais delicado, talvez. Porque eu vou entender que aquela pessoa, ela não tá aberta a se relacionar com quem eu sou, ela só tá aberta a se relacionar com a projeção que ela criou sobre mim, né? Então, esse lugar dos pronomes, por exemplo, né, de nunca variar um pronome, ou quando a gente fala, a pessoa que diz: não, olha só, pra mim não faz sentido, eu não quero, acho que na minha vida não faz diferença. Pois, mas aí eu sinto que então a pessoa não quer me conhecer, não quer se relacionar comigo, não quer saber quem eu sou ou quem eu estou nesse momento. E isso acaba acontecendo com uma certa frequência, assim. Isso também acontece um pouco relacionado à não monogamia, nesse lugar de que se a gente usa o termo, a pessoa, né, isso talvez não vai interpretar de um jeito e vai se afastar, às vezes nem fala nada, nem pergunta nada, só se afasta porque achou que significava não sei o que com não sei o que lá, com fulano não sei das quantas. Então, assim, é um pouquinho complicado, porque muitas vezes as pessoas não dão nem o espaço para conhecer, de novo, para nos conhecer, para conhecer o que a gente entende por esse termo, né? Qual que é a relação de vida, o que isso vai destravando ou travando em nós. Mas eu pensei em outras coisas antes de eu seguir falando. Mona, mais sobre isso. Eu sinto que é muito divagação. Então, assim, pessoal, se a gente viajar muito, eu sei que quem nunca pensou sobre isso, talvez o que a gente esteja falando é muito viajado. Mas, assim, quem passa por essas situações é muito marcante, sabe? E ninguém tá falando aqui também que as pessoas são obrigadas a querer se relacionar com a gente. Não é isso. O que eu questiono são essas pessoas que demonstram interesse, têm interesse, se propõem a uma primeira aproximação, conhecimento, e aqui a gente está falando de todas as pessoas, seja a gente vá ter relações sexuais ou não com essas pessoas, mas essas pessoas se propõem
a conhecer, chegar um pouco perto, mas aí quando você toca nesses assuntos, você literalmente espanta as pessoas. É essa sensação que eu tenho, pelo menos. Que, bom, falei isso, espantei. E vou citar, agora eu lembrei de um outro exemplo aqui, que não é nem só relações pessoais. Eu já me perguntei se eu deixei de ser selecionada num processo seletivo por causa de ser uma pessoa trans. Então, são essas nuances, assim, que a gente fica toda, tá, será que eu falo, será que eu não falo, será que isso é importante? Então, fica aí essa questão, porque aí se você fala sobre isso, talvez você perca oportunidades, isso acontece na vida da gente. Ou então, às vezes, não falar também torna muito difícil, porque se tu não fala logo de cara, depois é muito mais difícil você chegar e falar e colocar isso para as pessoas, né? Então, enfim, acho que a gente já falou sobre isso um pouco no vídeo, sobre se é possível existir sendo não binário, né? Então, acho que o que me pega pessoalmente, assim, às vezes, é esse lugar dessa indisposição de afeto também pensando no público, tá? E aí pega no monogamia e pega na binariedade também. Essa sensação de que, assim, aí a pessoa vai ficar com você, mas ela vai ficar dentro da tua casa ou dentro da casa dela ou lá escondido pra ninguém ver que você, né, que ela então está ficando com você, e não abre muito espaço para que tenha esse lugar público de afeto. Poxa, né, tipo, a gente também quer amar em público. E aí isso, pra mim, já senti de ambas as coisas, né, congruente, tanto de pessoa não binária quanto de pessoa não monogâmica. Esse lugar de, ai, mas aí, como assim, né, não dá pra sair de fora de casa, então. Quando, de novo, entra naquela coisa de pressuposições da pessoa, de, às vezes, a gente nem tá saindo com ninguém mais, e nem tem interesse em sair com ninguém mais, e a pessoa não tá querendo sair na rua e assumir, de certa forma, né, o afeto que tem, porque acha que não sei o que, não sei o que. Então, acho que eu sinto também isso bastante, assim. E aí entra esse lugar, hoje em dia eu não vivo muito isso, assim, mas já também me perguntaram esse lugar, ai, mas daí se eu for te apresentar para a minha família, como é que eu vou te apresentar? E assim, eu já tava entendendo que a pessoa não tinha nenhuma ideia de me apresentar, na real, pra família, assim, tipo, isso não era. Só que tava assim, ó, nossa, e daí? Porque eu sou uma pessoa não binária, e aí como é que vai apresentar? E, gente, assim, vai apresentar como uma pessoa, como uma outra pessoa, se for apresentar. Aí tem outra coisa, né, que tem, a não monogamia traz esse lugar do por que foi colocada essa obrigatoriedade de você precisar conhecer a família da pessoa com quem você se relaciona, conviver. Talvez você não queira, né? Eu sei que tem gente que quer, show, mas também tem gente que não quer, que às vezes não se sente nem confortável com a própria, vai querer, entendeu? Vai querer mais uma. sim, acho que isso sobre família é um pouco do que eu falei, né? Ou dessas pessoas que nos geram, nos criam, enfim. Que tem esse lugar também da indisposição pro afeto. No momento que você traz mais camadas de você, né? E aí, enfim, sinceramente, às vezes não dá vontade nem de falar nada, é melhor continuar convivendo ali de um jeito que não cause transtorno, porque é isso, é sempre essa visão, né? Mas enfim, isso acaba gerando também desconfortos e tudo mais. Eu não esqueci o que eu ia falar. Já quero, enquanto o Mona vai pensando, eu já quero deixar o convite aqui.
Se você já passou por uma situação que nos ouvindo agora você pensou, nossa, eu acho que isso foi uma indisposição de afeto, foi uma negação de amor e tal, conta pra gente nos comentários, ou agora a gente vai passar a abrir caixinhas anônimas, pelo menos uma vez na semana, assim, terça-feira possível, que é quando sai o vídeo. Então qualquer coisa, vai lá pelo nosso Instagram, manda anônimo, pra gente conversar, pra gente ter esse contato com vocês, enfim, ou se quiserem perguntar mais coisas. A gente gosta de dar esse geralzão, assim, mas a gente é super aberto pra contar mesmo a nossa vida, as nossas histórias. Se vocês não perceberam, Acho que é dúvidas sobre isso, mas... eu acho que me lembrei de uma coisa também que eu acho que... Então, eu fico um pouco na dúvida se tem a ver com isso ou não, mas pode estar correlacionado. Quando as pessoas com quem a gente convive não perguntam nada sobre isso também, no sentido de que, bom, se eu não falar sobre isso, então talvez isso não exista. E também vem de um lugar de você meio que apagar um pouco a identidade, né? Então, acho que isso é um pouco... A maioria das pessoas tem essa questão de, mas vou perguntar, não sei como perguntar, não sei o que falar, não sei o que. Mas eu acho que o lugar de não perguntar, e aí serve tanto para não monogamia quanto para não binaridade, eu acho que para não binaridade até é um pouco pior, porque é real a minha identidade, é quem eu sou, né? A não monogamia tem a ver com a forma como eu me relaciono com as pessoas e tudo mais, e com o mundo, mas a não binariedade tem a ver com a minha identidade, tem a ver com quem eu sou. Então, quando a pessoa se propõe a ter convivência, relacionar, ter trocas, o não falar também é um pouco desconfortável porque cai nesse lugar. Será que a pessoa entendeu realmente? Ou ela tá só tipo, não, vou fingir aqui que isso não existe, vou ver até onde eu consigo ir, enfim. Então também é um ponto que eu percebo. Por mim é isso. Eu não sei mais o que. Gente, pra esse vídeo é isso. Beijos. Nos conte aí como é que é pra você, se você já sentiu essa indisposição por afeto de alguma pessoa com quem você se relaciona, seja de qual maneira for. E de novo, críticas, dúvidas, sugestões, vamos conversar, a gente fica à disposição. Beijo. Beijos.